Bem-vindos a mais um Actiano. Este que vos fala, em princípio, chama-se Roberto Gamito. O nosso labor vão persiste, é injustificável. É lançar de forma furibunda uma seta, retirá-la da aljava, escolher a mais enferrujada. Inspirados em parte em Cupido, esquecer a psique, esse romance que o reformou, e daí que o amor ande pelas ruas da amargura. Lançar a seta enferrujada rumo ao coração do nosso objeto de estudo, que em princípio terá que ver com a comédia. Podia ser, se fôssemos mais amigos dos mitos gregos, o que nos safaria de muitas aflições interpretativas. Há pouco, perdoem-me à parte dentro desta parte, neste prelúdio gordo, como se fosse a taluda espanhola, a musa da comédia é Thalia ou Thalia. Talvez começasse a fazer sentido apontar as nossas setas enferrujadas rumo ao coração da musa. Já que não nos ouve, assim atestam os exemplos da comédia e do humor, pois há uma distância entre os dois. Bergson assim o disse, outros disseram-no até no tempo de Aristófanes, mas não é preciso ir para aí. Eu estava a frisar na mitologia, estamos à espera da morte, sem a morte a arte não frutifica, e ao contrário do Cupido, ou, usando a terminologia de alguns mitógrafos, o Eros número 2, não confundir com o Eros primordial, o Cupido tem uma força vivificante, mas não é a força infinita de Eros. Seja como for, depois da tragédia, a paródia. Nós coube-nos em sorte a dinastia da paródia. Não podíamos fazer tal qualmente o Cupido, uma seta com um fim de vivificar aquele que está entre a vida e a morte, trazê-lo para mais perto da vida. Uma coisa é certa, quando duas ou mais pessoas se unem, não para a gravação de podcast, não para fazer o rebranding do nosso avatar atrás do qual nos escondemos, quer nas redes sociais, quer depois na vida, pois na vida o que fazemos é uma espécie de relações públicas, tendo em conta aquilo que projetamos em redor do avatar, e nós e os nossos seguidores, mais ou menos achegados à nossa imagem, o que fazem é uma espécie de homenagem faraónica. Depositam flores, dádivas no altar da validação. Nós queremos ser vistos e, uma vez que não somos faraós, pode ser que naquele ato de sacrifício, até com a nossa própria vida, ganhemos, por fim, alguma visibilidade. O ponto onde eu queria chegar é o amor. Nunca esteve tão esquivo, sempre o foi. Sempre o foi. Podia ser um cavalo gerado por Poseidon ou Poseidon. Ele considerava o cavalo o animal sagrado. Entre Poseidon e Deméter, a título de exemplo, Deméter era cobiçada, tal qual todas as deusas, mas Deméter era cobiçada por Poseidon e Zeus. Deméter, sabendo disso, fugiu transformada em égua, e Poseidon, em virtude da magra imaginação, transformou-se em cavalo. Dessa união nasceu um cavalinho imortal, se a memória não me falha, chamado Arion, dotado de língua perceptível, e é imortal. Pois mais à frente, Deméter e Zeus não desistiu dos seus intentos e também pinou, porque Zeus é o fornicador mor. Onde é que eu quero chegar? Só estou a desdobrar a língua, ganhar elã. É muito difícil falar de amor quando nos aproximamos. Aliás, essa palavra nunca é invocada, nem por vezes no seio das relações, como que ao pronunciá-la quebrasse qualquer coisa. Nós preferimos a hipnose do consumo nas suas diversas variantes, conforme as seitas ideológicas de um e de outro. É um eu transbordante que vê no outro, no máximo, um vassalo. Sem o amor e sem uma relação
arrisco-me a dizer, saudável com a morte, a arte e a comédia estão em maus lençóis. Não é a situação, pegando outra vez na mitologia, em que Afrodite e Ares foram apanhados por Hefestos. Após o que, Hefestos, artífice das armadilhas, lança-lhe uma rede, salvo erro, aprisiona a adúltera e Ares. E chamam os deuses todos, com vista a testemunharem aquela traição, para ter uma espécie de validação. E o que surge, de facto, é um escárnio daquela situação, e é o primeiro riso relatado por escrito que está na Ilíada, se a memória não me falha. Ou seja, é uma situação que não é bem condizente com boas famílias, com a boa educação, é uma coisa que fugiu do molde. O amor não está bem falado, nem sequer é pronunciado, e podíamos ir um bocadinho mais longe, ou mais perto, dependendo das nossas coordenadas. Estamos numa altura tão caricata que nem os poetas contemporâneos falam sobre o amor. Não estou a pedir ao comediante para falar de amor. Repito, não estou a pedir ao humorista para falar de amor. Não estou a pedir ao humorista que olhe a morte, olhos nos olhos. Não estou a pedir ao humorista que contemple a morte. Tudo isto pode estar escancarado ou nas entrelinhas. Aquilo que me parece, ao fazer uma averiguação que está longe de ser digna de Sherlock Holmes, é à bruta e às 3 pancadas, é uma rusga com uma venda nos olhos. Aproveito que estou numa cabra cega e procedo a essa detecção. É uma espécie de arqueologia abrutalhada. Apesar da distância a que estou de uma ciência, este rudimento é-me suficiente para atestar a tese, segundo a qual nós estamos perdidos. Naquela cena em que o crânio de Yorick, cena típica de Hamlet, está a ser falado, há uma adaptação dessa peça de Shakespeare, para muitos o escritor acima de todos os escritores, o maior entre os assassinos, para usar uma expressão que dá o título ao Sol do Eduardo Madeira, que me parece uma expressão feliz, não sei se coaduna com o Sol, e que até vai dar uma espécie de travo àquilo que eu vou dizer mais para a frente. O maior entre os assassinos. Agora não estou certo de ser isso, mas se me equivocar, há margem para enganos, até há margem para nos desiludirmos, há até margem para nos amarmos. O que não faltam para aí, para pegar nas palavras de Homero, são mares nunca vindimados. Esquecendo isso, voltando à cena de Hamlet, aquele momento em que o Hamlet segura um crânio, não sei se vocês sabem, mas esse crânio é de um bobo. E esse bobo tem um nome, Yorick. Há um solilóquio e depois há uma piada infinita que dá origem depois ao Piada Infinita de David Foster Wallace, e nós andamos sempre a reboque de coisas que foram ditas lá para trás. De facto, somos sempre cronistas impontuais de uma caveira qualquer. Mas, estilizando esta cena, a cena em que pegamos na caveira do Yorick, do bobo, estou em crer que este detalhe confere uma camada extra à cena. Uma coisa era ser um crânio anónimo, outra coisa era ser o crânio de um bobo. Que, no fim de contas, pode ser um pós-fácil àquela ideia, diante da morte não podemos fazer nada, no máximo a comédia. É aquele momento muito breve, é quase uma redundância, não há momentos longos, a não ser o amor, que aí há uma expansão, e se quisermos é juntar uma coisa aparentemente palpável com a mecânica de Einstein. É a relatividade. É como se a relatividade e este mundo comezinho se juntasse e aquele instante dilatasse, ou mais terra a terra, aquelas cenas típicas de filmes de ação onde o tempo abranda e aquele segundo começa a ser folheado e não tem um segundo, é como se tivesse um mundo lá dentro. Voltando para a cena, o crânio é de um bobo. E a piada serviu-lhe de muito que ele às tantas encima a mão e faz com que seja o ponto de partida, o rastilho daquele solilóquio, se a memória não me falha. A expressão mais conhecida, a pergunta mais conhecida é o ser ou não ser. Muito já se escreveu sobre isto, acertadamente por vezes, erroneamente outras tantas, se não mais. No entanto, ser ou não ser, traduzido em linguagem de taberneiro, podíamos
fazer uma substituição matemática, em vez do ser amor, não ser a morte. Isto muito grosso modo. Ao olharmos para esta caveira, que no fim de contas, bobo somos nós, é um desdobramento literário próprio de um Cortázar. Há um livro que ele reúne nas aulas e ele fala de desdobramentos literários, temporais, espaciais. Um desdobramento que poderíamos, neste caso não é literário porque se passa no cinema. Qual é o fenómeno do desdobramento? Normalmente o fulcro é este. Duas pessoas, ou mais, que nós pensamos como díspares, no entanto, mais à frente vamos perceber que é a mesma pessoa, é apenas um desdobramento. Talvez o exemplo mais fácil de dar seja o Fight Club. O Fight Club, até um certo ponto, parecem duas personagens e damos-nos conta, ou no limite, se formos ingênuos, há uma possibilidade de interpretação que é aquelas duas personagens são a mesma pessoa. Duas facetas. Nós nunca podemos ver, se imaginarmos o ser humano como poliedro, independentemente do nosso ângulo, vocês podem posicionar-se em relação ao ser humano enquanto poliedro, mais abaixo, mais acima, de lado, haverá sempre faces ocultas. E essa face oculta pode ganhar uma certa coragem, emancipar-se do lado visível. É como se acontecesse aquele fenómeno que Darwin registou. Animais que faziam parte da mesma espécie, mas por uma razão ou o acaso se separaram, e pelo facto de serem separados em várias ilhas ou habitats que não permitiam facilmente uma ligação, essas espécies começaram a ganhar detalhes diferentes até se tornarem, envolvidos uns anos valentes, espécies diferentes. E parece-me que isto pode acontecer connosco próprios. Há uma parte que é visível, e até podíamos dizer 100 mil, para fazermos uma homenagem a um dos livros que eu gosto mais, Ninguém em 100 mil, que aborda a questão de identidade. De facto, isto persegue-nos. Podemos ou não verbalizar, podemos ou não ter consciência disto, mas o homem, mesmo dos mais franzinos em termos de miolo, é sempre porque cai na ficção prodigiosa que é nu. Pode ser um ninguém no que diz respeito ao Ulisses, uma forma de fugirmos ao ataque é de simularmos a nossa identidade. De facto não sou ninguém. E assim fugimos aos cíclopes, neste caso Polifemo. Talvez não seja descabido fazer um asterisco. Este Polifemo, se a memória não me falha, é filho de Poseidon, mas há outros, 3, que ajudaram Zeus e foram esses cíclopes. O Brontes, por exemplo, que era o mais velho, foram eles que deram as armas aos Zeus e foi uma ajuda significativa, graças aos Cíclopes, não só aos Cíclopes, uma ajuda significativa na batalha que opôs Zeus aos Titãs, encabeçada pelo seu pai Cronos. Que, já agora, outro rodapé, dentro de outro rodapé, uma matriosca de rodapés, uma das versões para o desenlace desta batalha, ou seja, o desenlace é sempre o mesmo, pois há variações, ou seja, Zeus e os seus irmãos e outros camaradas que ele juntou que estavam descontentes com Cronos, até recolheu alguma da ajuda dos titãs que estavam descontentes, por exemplo de Prometeu, que depois dá aquela série de histórias mais próximo dos humanos, e um desfecho é que Cronos foi castigado a uma errância em que tinha de contar para toda a eternidade, fazer uma espécie de inventário dos segundos por toda a eternidade. E a arma que está associada a Cronos é a foice. Quando eu me recordo disto, poucas vezes, a maioria das vezes estou a pensar numa de duas coisas, no sexo e na comida, e às vezes, quando me recordo da regra dos 3, na comédia, mas se não há um parentesco entre a morte e o tempo. Evidentemente, no final do tempo há sempre a morte, no final do tempo da vida humana. Aliás, no final do tempo de tudo há um grande nada, é uma morte que nos une a todos nesse nada. Se pensarmos cosmologicamente, Big Bang, Big Crunch, esses movimentos de concertina cósmica. A imagem que eu queria trazer-vos é a imagem de um gajo coberto, derrotado, franzino e a carregar a foice, pois essa é a arma que ele traz desde os tempos, que matou em parte. Está a fazer um vento tremendo. Não sei se é a personagem que eu vou referir-me, Urano, o pai de Cronos, ao qual foi cortado os genitais, graças à foice que foi dada pela mãe de Cronos, Gaia.
sucessão de episódios. É sempre o filho mais novo que mata o pai. Se quisermos fazer aqui uma linhagem, é Cronos, Urano, Zeus, Cronos, Édipo, Laio. De facto, isto, em parelho, o que é que nos diz? Nós temos de matar o nosso pai, nem que seja simbolicamente, ou pô-lo a errar a contar os segundos da eternidade, ou cortar os genitais. No caso dos genitais que foram lançados não sei para onde, não por acaso sei, para o mar, juntamente com a espuma e esporra Afrodite. Afrodite é a deusa que mescla esporra e espuma. Completamente escusado, veio-me à memória, mas eu queria dizer ainda outra coisa. Se há ideia que me parece preciosa na mitologia grega, e nem quero utilizar os deuses que nos facilitariam o raciocínio. Momos, o deus do sarcasmo, da ironia, da maldicência, que até pode explicar-nos aqui o desaguisado entre o entendimento normal da comédia, uma coisa fora da norma. Provavelmente surgiu em Momo, ou Momos, tem várias grafias. Nos deuses e nos titãs gregos vai sempre no sentido da diferenciação. Aquilo que não tinha forma começa a ganhar forma, esculpido ao longo das gerações. Seria isto que aconteceria ao homem se fôssemos para um sítio bom. Pela regra, se a natureza fizer bem o seu trabalho e nós não atrapalharmos, e o diabo não fizer aqui umas trocas baldrocas, os filhos matarão pelo menos simbolicamente os pais. É uma das características intrinsecamente humanas. A melhoria contínua, evidentemente o sistema neoliberalista tornou isto muito perverso e muito tenso. Há um livro, quanto a mim o melhor livro de filosofia lançado nos últimos 15 anos, Tens de Mudar de Vida, por um autor, o Sloterdijk, não sei se é assim que se diz, também não interessa. Isto tudo para chegar aqui. Se há ideia luminosa na mitologia grega é todas estas lutas, maiores, menores, a titanomaquia que opôs titãs aos deuses, ou a gigantomaquia que opôs gigantes aos deuses, e outras coisas menores, vai sempre no sentido de incorporar o caos. Aquilo que foge do molde, incorporá-lo, nunca matá-lo. Se quiséssemos matá-lo, purificávamo-lo. Se cairmos na tentação de o purificarmos, acontece aquilo que aconteceu aos deuses gregos durante um período. Quando a humanidade ainda não tinha sido inventada pelos deuses gregos, os olímpicos ficaram enfadados. Epá, isto... E foi por isso que eles criaram os homens. Pelo prisma da mitologia grega, a humanidade é o entretenimento dos deuses. Isto não é bom nem é mau. Dá-nos alguma... dá-nos alguma pequenez, mas dá-nos também algum propósito. E também não nos deixa elevar aos píncaros. Mais uma vez tentei ir por vários caminhos. Agora finalmente estiquei-me a bom esticar neste preâmbulo para chegar finalmente onde queria. Queria falar sobre o amor, sobre o eros, sobre esta energia criativa, a incorporação. Parecem temas dispares, dificilmente conseguimos conectar isto tudo, nem com uma avalanche de cuspo, nem com uma avalanche de tubos de cola nós conseguimos ligar coisas tão dispares. No entanto, crânio, amor, morte, sem estas duas coisas é apenas uma pessoa olhar para o crânio e nesse momento é apenas um gajo que pode ser um rei, que fazer parte da nobreza, um crânio que pode ser de um bobo, ou pode ser de um palhaço, ou pode ser de um anónimo, é só um gesto. Sem o extremo ser ou não ser, ou o extremo amor-morte, aquela pose é uma pose estetizada. Ao tirarmos o amor e a morte, tudo cai na esparrela da estetização sem mais. Este é um ponto. Ao fugirmos dos grandes conflitos, fugimos à hipótese de metamorfose derradeira que é harmonizar, incorporar o caos. Não é fugir, não é virar as costas, é incorporá-lo. É o ponto de ignição para a metamorfose, de nos tornarmos um outro. Ao querer isso, abdicamos todas as fragilidades no tocante à identidade. Queria falar dos cíclopes, mais um à parte dentro de outra à parte. Espero chegar à ideia que me trouxe este episódio. Esta é uma ideia recente e, por isso, fraca. Uma das razões pelas quais o cíclope é uma figura interessante se quisermos ligar a ela o literalista. Como tem um olho, não tem profundidade de campo, as coisas são apenas aquilo que aparentemente são.
tenta jogar a mão à coisa, mas a coisa fica sempre aquém ou além. Há uma ligação, chamar um literalista das redes sociais ou do dia-a-dia Cíclope, sim. Furioso, também artífice de armas supremo. Não sei. No entanto, há aqui um lado que muitas vezes é descurado. A figura do Cíclope já foi, até por mim, tenho um podcast com esse nome, já vi filósofos, já vi sociólogos, já vi prosadores, já vi romancistas, já vi poetas a repescá-la para tentar pintar um quadro deste século XXI a cair aos pedaços, porém estetizado, damos de mãos, são ruínas estetizadas e depois dizemos isto é muito bonito. Sim, mas onde é que tu vais dormir? Não sei. Estou sempre em trânsito, eu sou um turista. E dizemos mais uma vez, tu não sabes o que é amor, porque tu confundes uma coisa que é essencial. Não é pelo facto de comeres que sabes o que é a fome. E na fome, no entanto, o amor e a morte são sempre assíntotas. Todas essas ideias gradas são sempre assíntotas. O máximo que nós conseguimos fazer é caminharmos em direção a elas e, no infinito, talvez estivéssemos perto, talvez coincidíssemos com elas. No parecer de alguns críticos de arte de pintura, a arte o que faz, a arte atual faz pouca coisa. Repescando a ideia anterior, ao pôr a morte para debaixo do tapete e se a poesia que tem uma relação histórica com o amor já se esquiva a trazê-lo a lume nos seus textinhos, nos seus poemas, ao nos esquivarmos do amor e da morte, depois o que sai é diluído e espapassado e sem vigor. Tudo o que sai da arte sem ter em consideração o amor e a morte é um nado morto. Seja na comédia, na poesia, na pintura e por aí vai. Este é um vetor de entendimento que me parece robusto, absoluto, não há forma de fugir a isto. Outra forma de ver as coisas. A arte e quem está de fora a vê-la, a consumi-la. Se formos um homem contemporâneo, por muito que nos custe, por muito que nos pareça uma expressão magra, desprestigiante, mas não há outra forma. É essa a relação que nós temos com tudo e todos, e com a arte não seria diferente. Podemos tentar reposicionar a nossa cabeça em relação à arte, deixarmos de ser espectadores e sermos uma coisa mais emancipada, mas é um caminho que está a ser difícil, pode eventualmente ser trilhado, mas não é por aí. Se pensarmos nas grandes obras-primas, o que há, talvez, é a réplica de O Homem e Deus. Esta é a ligação, George Steiner já a fez, o Criador minúsculo e o Criador maiúsculo. Se quiserem pensar em termos matemáticos, outra forma de ler isto é exatamente a mesma coisa. O homem enquanto finito, olhar para o infinito. Essa é a tensão presente nas maiores obras de arte. É a tensão entre o finito, nós, e o infinito. A obra de arte, Deus, uma coisa que nos esmaga. E isto é um campeonato diferente, é outra liga, quando comparada com a arte da identificação. Eu aqui e ali, seja neste podcast, seja no Túnel de Vento, seja no Extinto, Tertulias Mentirosos, por portas travessas, no Cabaré Rabelais, já andei por aqui, qual tubarão branco que farejou sangue, anda às voltas e às voltas. Já o abordei de milhares de ângulos, já lancei arapões, continua o cachalote albino a fugir. A fome diz-nos qualquer coisa. O amor diz-nos qualquer coisa, a morte diz-nos qualquer coisa, o sentimento de finitude que, mais uma vez, isto é uma constelação tensa. Está tudo ligado. Isto é como se fosse um bando enorme de estorninhos. Quando se move um, o facto de um estorninho se mover muda o bando. Mas nós nunca conseguimos antecipadamente prever a forma seguinte. É uma forma abstrata que salta para outra forma abstrata e assim sucessivamente. O Giorgio Parisi, Prémio Nobel da Física, começou a estudar as movimentações abstratas dos estorninhos e é um pensador de problemas complexos. Forma de pensar que é estranha para a maioria dos seres humanos, principalmente do século XXI, lança a tese, não sei se foi ele, se foi repescar outra pessoa, uma das hipóteses em cima da mesa para o facto de os estorninhos se moverem como se movem, eles ou estão a fugir ou estão a simular a fuga a um predador. Pensando que estas duas hipóteses estão corretas, de facto, fugiram a um falcão e, estando o falcão ou não, ou só a ideia de falcão, eles simulam aqueles movimentos. Ou seja, é uma dança. Se quisermos, a arte é uma dança entre a vida e a morte. Nós temos de
antes que isto termine, arranjar a coreografia certa para sair daqui e dancei, comi, fiz tudo. Mesmo que no último passo os ossos telhassem todos e já não interessa os apupos, as pausas, as identificações, as validações. Cumprimos-nos. Um verbo caro, por exemplo, ao Agostinho da Silva. Cumprimos-nos. Viemos ao mundo para uma determinada coisa e demos com essa coisa mesmo no último passo. Nem um bocadinho a mais, nem um bocadinho a menos, nem profetizámos. Foi no ato da dança. É impossível dançar e pensar na dança ao mesmo tempo. É uma frase que pode ser desdobrada em 1000 exemplos. Ouvia primeiramente no Kung Fu, depois na dança. Um coreógrafo japonês falou exatamente da mesma coisa. Podemos fazer as duas coisas e parece-me que falar da dança ou pensar na dança pode frutificar na dança propriamente dita e a dança, dançar, pode frutificar depois num pensamento mais robusto sobre a dança. Fazê-lo em simultâneo, embora possa resultar em alguma coisa, mas não me parece que seja o cume da dança e do pensamento da dança. Voltando para o literalismo, voltando para o ponto em que é descurado os cíclopes, não podem ser ignorados. Foi isso que resultou na derrota dos titãs. E eu, muitas vezes, e continuarei porque eu não tenho forma de melhorar nesse aspecto, sou tentado a escarnecer à bruta de um literalista que vem com o seu arsenal de miopias. É uma miopia que foi rapinada aqui e ali. Nós fazemos da nossa miopia um cadáver esquisito. De todas as miopias que fomos larapeando aqui e ali nas redes sociais, nos livros, nos filmes, fazemos um Frankenstein de miopias e devolvemos ao outro como se fosse uma mundivisão, quando não é. Voltando à identificação e, se recordarem tudo o que eu disse para trás, de a arte esmaga, o infinito, o finito, a morte, tal, ser ou não ser, onde é que põe a identificação aqui, pá? Percebem a fragilidade da arte contemporânea, da comédia contemporânea? Isto é uma coisa de pequeninos, de cabeças liliputianas. E não é com condescendência que eu digo isto. E, aliás, eu sou capaz de fazer tantas vezes quanto aquelas que eu critico nos outros. Não sou melhor. Posso sê-lo? Talvez. Se bem que o sofá da inércia é apetecível. Não querendo entrar aqui numa espécie de compartimento ou escaninho recorrente na pessoa típica que grava um podcast, principalmente humorista, que diz uma coisa e depois contraria porque quer abarcar tudo, eu tenho consciência disso, é o ponto. Não estou em desconstrução, não sou um anti-literalista em desconstrução, faz-me espécie, no entanto, é preciso arranjar outra forma de tocar nisto. E há um livro recente, A Arte de Não Ter Sempre Razão, se a memória não me falha, um livro curto, traduzido há pouco na Ziggurat, quando eu digo há pouco, há semanas, meses, pegando nas ideias de Montaigne, o primeiro e grande ensaísta, que me fez ter vontade de pegar em todos os ensaios e ler aquilo tudo de novo. Andamos mesmo a fugir das coisas que importam. Se quiserem, uma frase que pode ser pichável ou estampável na t-shirt, pode também ser pichável na t-shirt. Vocês adaptem o vosso método artístico ao suporte que tenham mais à mão. No suporte mais à mão. Literalismo, identificável, relatable, é só para dar-vos um olhar mais panorâmico. E aqui talvez seja arrogante, pois todos estes temas, todas estas formas de falar que abrem, e se formos buscar um estoico, Séneca, mais uma vez, a dificuldade de falar hoje em dia, no século XXI, é que tudo foi deturpado. Tudo foi contaminado, tudo foi estetizado, tudo foi rapinado, estilhaçado, amputado, recaustado, edulcorado, vendido às peças e depois caíram em desuso e depois voltaram com outro nome. E para falar seriamente sobre estas coisas, cada detalhe teria de merecer horas e horas e estamos sempre, não há outra forma. Saltamos de equívoco em equívoco, não há outra forma. Se calhar repesquemos aquela imagem de pegar a caveira do bobo Yorick, ser ou não ser. Eu não sei se é a questão. Camus dizia a verdadeira questão é o suicídio. Mas, pegando nas palavras de Séneca, independentemente do que nos aconteça, faz as tuas merdas.
Se fizeres a cena e a cena decorrer bem, avança, continua. Se fizeres a cena e a cena decorrer mal, avança, continua. Não é este o palavreado usado por Séneca, mas a ideia é esta. Resumindo de forma estapafúrdia, independentemente das merdas, faz a tua merda. Não deves parar para ouvir apupos nem aplausos. Faz a tua merda, o homem é um criador minúsculo e o criador faz a fazer. Não há outra hipótese. Não te tornas criador pelo facto de ouvir apupos, nem por ouvir aplausos. Deves escolher o teu ateliê, um balcão de café sem te permitirem estar sentado a escrever ou a ler, ou é que o parta, uma mansarda, se estiveres num poema do Fernando Pessoa, debaixo de uma mesa, enquanto há uma simulação de sismo, aproveito para escrever aqui um haiku, cada um encontra o seu habitat, em cima de palco. Creio que não cheguei ao ponto que queria. Talvez fique para o próximo episódio. Não é pelo facto de termos um historial de refeições que sabemos o que é a fome. A fome é algo que nos blinda, quer a aplausos, quer a apupos. No nosso ateliê, que pode ser em qualquer lado, até em cima do joelho. Alguém com fome consegue construir um ateliê em cima do joelho. Pegando nas palavras do Herbert Welder, nós nunca sabemos o que basta. Nós temos necessidade, parece que o mundo nos falta e um verso é o suficiente para vargar uma estante. É isto que eu peço de um artista, de um comediante. Umas palavrinhas para vargar uma estante. Estrado. Não precisa de uma história, não me venhas com lérias. Não me ponhas a tua agenda por extenso. Fala-me da morte, fala-me do amor, fala-me da tua fome. Não me digas que foste ao barbeiro, não te ponhas a imitar a Paula Babone. É uma tendência que está a ganhar adeptos, como todas as tendências. Uma tendência sem adeptos é um oxímoro. Perdoe-me a brincadeira linguística. Por que raio é que o comediante português contemporâneo se precipitou nesta forma de ver o mundo? Isto pode dizer-se e isto não se pode. A boa educação. Não é a boa educação em termos de material que entregaram ao cérebro como alimento, mas é a educação de etiqueta. E às tantas, os humoristas que tinham alguma distância entre eles começam a aproximar-se. Eu já não consigo ver grande diferença entre um Pedro Teixeira da Mota e um Bruno Nogueira. Se atentarem na forma como se fala, não digo nos temas, ainda que também se aproximem cada vez mais, mas no tom, há sempre 2 ou 3 tons dos quais não se conseguem esquivar. Um deles é este, da educação. Procurar o tom certo é sempre a repreender, a dar um raspanete. Não é assim que se diz determinada coisa, não é este o tom. Nós somos umas aias a ensinar às aprendizes de rainha. Não é assim que se diz. Olha! E desligaram a autocrítica. É um fenómeno que está presente. Quanto mais para cima se sobe na hierarquia dos comediantes portugueses, mais rara é a autocrítica. Conseguem, com um certo virtuosismo, criticar apalermadamente o outro, principalmente na forma como o diz. Não é esta a forma, a palavra. Faz-me alguma espécie. Faz-me espécie se for de uma pessoa à paisana, mas faz-me ainda mais urticária se for com um tipo que devia honrar o nariz de palhaço metafórico. Ou a linhagem Dionísio. Dionísio, o rei da comédia, o rei da tragédia, o rei do vinho, o rei da embriaguez, o rei da loucura. E agora, não, cuidado, não me perturbem. Ou cuidado com o incómodo. Não, isso não se pode dizer. Isso que dizes, ok, mas desta forma. Isso está nos antípodas de Dionísio. Como se isto não bastasse, fugiram à morte e aquilo que conseguem lançar entre risos enlatados, que disfarça, dá uma espécie de província de comédia, mas se retirarmos os risos enlatados, percebemos que são regras. Regras em catadupa, como se fosse um Moisés Gagá que foi buscar os mandamentos, mas na descida tropeçou, fodeu aquilo tudo e depois à pressa o gajo tinha só a 4ª classe mal tirada. Escrever aqui umas coisas, não se deve dizer o tom. E depois há outra coisa. Supondo que isso até tem algum valor humorístico, tudo isso já foi falado. Tendo em conta o mundo em que vivemos, e aqui o vivemos entre aspas, ou em itálico, dependendo das escolas ou se consideram a palavra um animal.
Isto não foi completamente... Porquê é que eu estou a fazer isto? Este podcast e estes arremedos, estes asteriscos, estes minotauros. O asterisco vem do minotauro. Epá, porquê é que eu estou... Esta inclinação de fazer sempre ligações com... Nós recebemos sempre as coisas em enésima mão. A palavra chega-nos em enésima mão. Nós, quando dizemos puta, temos o entendimento de puta. Não estamos a pensar que, em tempos recuados, puta queria dizer exatamente o contrário. Uma mulher pura. Talvez, se recuarmos ainda mais, quisesse dizer outra coisa. Nós somos vítimas das deturpações, das eras. A palavra é romba, desde o início, e agora parece-me que mais, pois a forma como a palavra é manuseada... Não, nem vou dizer. É o único ponto que eu queria trazer cá. Qual é a paranoia, qual é a obsessão dos comediantes, humoristas portugueses atuais com a educação? Conseguem passar 50 minutos a falar sobre isso. Aquela pessoa disse isto. É como se, em não havendo possibilidade de falar do amor, da fome, da morte, da vida, do caralho que vos foda a todos, bom, vou falar de como é que se devem comportar. A vida não é um salão de deputantes. Ninguém está à espera de arranjar, sei lá, um bom partido de sangue azul. Não queremos nada disso. Com ou sem bigode, nós não queremos nada disso. Temos de acabar com essa dinastia de bigodes ralos. E onde é que anda esta comédia, este humor, esta sátira? Apesar de me ter chateado, se calhar sou tentado a concordar com as palavras do poeta Rui Lage. A sátira em Portugal morreu. No sentido em que era farina, um pontapé. Porque isto vai no sentido completamente contrário do entendimento destes novos poetas, destes novos humoristas, e alguns não tão novos assim. Às vezes o tom ou aquilo que procuram numa situação é exatamente a mesma coisa. Não há grande diferença, às vezes, entre um Bruno Nogueira e um Pedro Teixeira da Mota. No limite, supondo que isto ainda é comédia, só nos resta isto. Observamos a forma de falar do outro e depois comentamos-la e sugerimos modificações, sendo que essas modificações são sempre caquéticas, sempre no sentido de espartilhar mais a pessoa, de agrilhoá-la. Não há nenhuma visão que vá no sentido contrário, desagrilhoar o Prometeu, dar novo fogo à palavra fogo. Contentamos com gaguejar a palavra fogo. Andamos a confundir tudo. Vê uma página em branco com a palavra tigre repetida várias vezes e pensam que estão num jardim zoológico ou na Índia ou lá onde os tigres andam. Não. Não. Não confundam as coisas. E a comédia foi desaprendendo deste lar dionisíaco. Parece que, um pouco como aconteceu com o Viriato, fomos apanhados nas costas. A comédia foi apanhada à sorrelfa nas costas, foi traída, uma punhalada nas costas. Por quem? Por um discípulo ou mesmo pelo próprio Apolo. E agora, porventura pelo medo, fazemos as coisas muito certinhas. Desafinado não. Estamos todos num salão de debutantes, nada pode sair do tom. E isso começa-me a amargurar. Por um lado, amargura-me, por outro, faz-me rir, tendo em conta o mundo como está. Caem bombas por todo o lado. E há um comediante que liga o microfone. Epá, aquela pessoa que eu considerava minha amiga não celebra as minhas vitórias. Isso é uma visão rasa do que é o outro. Parece que já não temos nenhum entendimento. O outro é o outro daqui até à China. O outro não serve, o outro enquanto amigo ou o outro estranho, na medida em que tu nunca consegues ingressar no outro, o outro não pode ser reduzido à figura de cheerleader. Estas celebridades enlouqueceram, pá. Os romances passaram de romances de cordel para romances rijos, passaram de personagens unidimensionais para personagens redondas. E agora estes humoristas estão a ver no homem personagens flat, planas. Não conseguem ver robustez em nada. Como adotaram, se calhar sem saber, o tom norte-americano do podcaster e mesmo do Trump, no sentido em que tudo é categórico, são prosas de colhão murcho, contra a qual se insurgirão. Evidentemente, só falamos de cona e de picha, tendo em conta uma musiquinha já com rebranding metido. Nós só metemos cona e picha e o raio que o parta numa pauta já testada segundo o branding para bater nas métricas das marcas.
Ai de nós se soltamos uma cona e uma fudangada à desgarrada, de improviso. Ai meu Deus, ninguém estava à espera. O amor e a morte é quando ninguém está à espera. Já agora, coerência. Pede-se coerência ao homem. Mas não é isso que tu queres, é coerência guionada. Tem-me vindo a irritar tudo isto. E tudo isto é fado, não é? Fado no sentido das moiras. Aquelas três personagens gregas conduziam o fado, o destino dos homens. A terceira era a mais perigosa, Atropos, cortava o fio. E é possivelmente agora que eu vou cortar o fio. Não sei se vou buscar este tema noutros moldes. A boa educação na comédia portuguesa dá-me náuseas. Dá-me vontade de ser kamikaze. Este foi mais um Actian e o meu nome é Roberto Gamito. Sigam-me no Spotify, nas redes sociais. Estamos aí. Obrigado e até à próxima.